Se eu tenho uma certeza em vendas, é a de que você, vendedor, vai conversar com um prospect exatamente como esse que eu estou imitando na tela agora. Braços cruzados, atenção dividida, pouquíssima disposição em revelar uma gota de emoção ou reação positiva que você disse. E o pior elemento de todos reina agora, o silêncio. E à medida que você luta contra, se debatendo entre argumentos, as primeiras reações surgem, mas não são positivas. Impaciência é a primeira delas, à medida que seu prospect checa o relógio. Sua estratégia muda e você decide evitar o desconforto visível tentando uma dúvida sobre a empresa. E a resposta vem. Bom, não é o ideal, mas é melhor que o silêncio. Alguns minutos se passam e a expressão é impassível. Mais perguntas continuam batendo no mesmo lugar. Respostas monossilábicas e zero indicação de progresso. O relógio corre contra você e essa reunião não parece te levar a lugar nenhum. Até que finalmente... Diego, já ouviu o que eu queria. Clientes fechados não são assim por acaso. Ok, eu até aceito que alguns deles se comportem assim em todas as interações profissionais, mas nós vendedores temos uma grande responsabilidade nisso. E essa barreira começa a ser criada nos primeiros minutos da ligação. Quando nós começamos uma reunião comercial sem explicar para o nosso prospect o que a gente quer dela, pelos próximos 45 ou 60 minutos ele pensa o que quiser. É quase como se eu quisesse que você me acompanhasse por uma viagem e só te dissesse o seguinte: vem comigo, eu sei o caminho. Se eu te dissesse onde pegaríamos trânsito, quanto tempo demoraria, qual a duração em quilômetros da viagem, onde a gente abasteceria, você provavelmente iria me acompanhar com muito mais calma. Em vendas é exatamente a mesma coisa. A primeira dica que eu te daria é começar a reunião abrindo espaço para suas primeiras perguntas. Uma forma legal que a gente faz na MeTime é a seguinte: suponha que o meu futuro cliente se chame Carlos. Eu começaria a reunião com a seguinte frase: Carlos, primeiro obrigado por comparecer e eu separei os próximos 45 minutos para a gente ver se existe potencial de parceria entre a MeTime e a sua empresa. Eu vou começar fazendo algumas perguntas no início, vai parecer uma consulta médica e no final vou abrir espaço para você tirar todas as suas dúvidas. Se no meio do caminho você sentir que não era isso que você queria, fica muito à vontade de me falar. Podemos seguir assim? Quando o seu prospect concorda com esse formato de reunião, ele está assinando um acordo com você de que vai responder todas as suas perguntas. É quase contraditório ele concordar com esse formato e te negar a dar informações. A segunda dica que eu te daria é que perguntas abertas são ainda mais importantes com clientes fechados. É muito mais difícil o Carlos ser monossilábico e me negar a dar as informações quando eu faço uma pergunta aberta. Boas perguntas abertas se pareceriam com: me conta um pouco mais, me descreve melhor, me ajuda a entender. São perguntas que colocam o Carlos em modo de fala e dificultam caso ele queira ser monossilábico ou fechado. É uma estrutura de pergunta que diz implicitamente ao Carlos que eu quero uma resposta mais detalhada. Se eu usasse 10 perguntas fechadas, daquelas que você só consegue responder com sim ou não, o Carlos provavelmente perderia a paciência e se fecharia ainda mais. A terceira dica que eu te daria é encarar o que está acontecendo. Conversar com alguém pouco disposto a se abrir e a te dar informações pode ser extremamente intimidante, especialmente no começo da carreira em vendas. Mas você sempre tem espaço para sorrir, para abrir e para perguntar: olha, se as perguntas estiverem te incomodando, fica à vontade de me avisar, ok? Ou, Carlos, eu senti que quando eu abordei esse último aspecto do nosso produto, eu perdi um pouco da tua atenção. Não era isso que você buscava? Tirar esse desconforto debaixo do tapete pode ser o que falta para o seu prospect se soltar e a conversa fluir melhor. Lembra que na tua frente está um ser humano com infinitas demandas e a tua reunião é uma delas. E nem todos os prospects são fechados por estarem desconfortáveis, às vezes é uma característica pessoal mesmo. Valorize o tempo do seu prospect, respeite e agilize o que você conseguir da reunião. Mas valorize também o seu tempo. Você está prestando um serviço de qualidade e merece atenção. E a sua confiança nas perguntas também vão te ajudar a conseguir mais abertura. Eu vou simular com a Nara agora como a gente reagiria a um prospect fechado. Nara, eu vou simular contigo agora. É legal a gente bater um papo e eu queria que tu simulasse um cliente fechado. É um problema frequente que a gente tem em vendas
E o próprio título do vídeo já puxa esse aspecto. Acho que é legal a gente simular um papo assim, pode ser? Vamos nessa. Legal. Nara, eu queria conhecer um pouquinho da operação e começar um pouquinho do teu cliente ideal. Quem ele seria? A gente atende empresas de tecnologia, na maioria. Tá, deixa eu ser mais específico. Quem sabe eu consigo tirar um pouquinho mais de características. Que problemas teus clientes narram quando eles chegam para conversar com a Isabela? Precisa aumentar vendas. Como é que esses clientes vendem ou que tipo de vendas eles fazem que vocês poderiam agregar valor no caso? Fazem algum tipo de venda atual e querem criar um novo. Tá. Esses clientes, como é que eles vendem? Que tipos de produtos ou serviços eles negociam para procurar a consultoria de vocês? Na maior parte, empresas de tecnologia, em segmentos diferentes, resolvem problemas diferentes. Esses clientes, eles são pequenos, médios? Como é que é o tamanho, o porte dessas indústrias de software que tu mencionou? Médios para grandes. Consegui entender um pouquinho do teu público-alvo, de com quem você negocia. Eu acho que uma ponta importante que eu preciso costurar contigo é o teu processo, como ele funciona dentro da Plural. Tu mencionou que tu tem uma pessoa fazendo pré-vendas e em alguns momentos, em alguns produtos, a conversa termina contigo. Como é que vocês diferenciam essas duas situações? É um cliente que já tem essas características de porte, de indústria e de cargo. Entre os produtos que vocês negociam, imagino que tu tenha mais de uma consultoria. Quais a Isabela se envolve, direciona sozinha e quais tu precisa se envolver, vamos puxar assim, pelos produtos? Cursos online e mentorias coletivas são produtos que hoje eu não me envolvo, que tem escopo fechado. Legal. Consultoria eu me envolvo porque as entregas ainda diferem bastante do problema com o cliente. Perfeito. Consegui entender um pouquinho do processo, como ele funciona, quais tu se envolve ou não, e tem uma noção do teu cliente. Deixa eu conectar ambos. A Isabela consegue conversar com todos os clientes ou tu sente algum problema ou algo em produtividade? Como é que é o volume de leads ou de clientes que vocês atendem versus o que a Isabela consegue atender? Dos que chegam e os que ela consegue atender, qual que é a proporção? Ela consegue falar com todo mundo ou... Dos clientes que chegam levantando a mão, então já procurando as soluções, sim. De clientes que a gente precisa trabalhar na base, não. Perfeito. Tu trabalha predominantemente com clientes que levantam a mão ou com clientes que tu vai vir inbound? Ou qual tipo de cliente que tu trabalha mais predominante? Com clientes que levantam a mão. Legal. Acho que já ficou claro um pouquinho a diferença entre os papos que a gente teve. E uma das coisas que eu consigo, que eu priorizo, na verdade, com clientes fechados, é acelerar um pouco o papo e ter uma ideia do cliente, um pouco do teu processo de vendas, tentar conectar as pontas. Uma das coisas que o vendedor sofre muito, eu vejo, não sei a tua percepção, ele tenta levar a conversa como se fosse um cliente normal. Um cliente que está abrindo, sabe? E aí vem insegurança, porque tu interpretou muito bem e cada vez que eu perguntava eu via que eu estava deixando o papo mais tenso, sabe? Uma das coisas que a gente diz é acelera o que você conseguir, conecta a ponta no que é preciso para o teu diagnóstico ficar minimamente bom o suficiente, né? E encerra o papo, sabe? Eu acho que isso é acelerar, deixar essa comunicação mais natural é uma das coisas boas para fazer. Mas parabéns, o teu cliente fechado ficou bem fechado, eu precisei, né, tatear esses pontos, mas como é que foi para ti? Não, eu acho que é bem isso. A gente tem algumas experiências com clientes fechados, né? Aquele cliente que no presencial fica olhando o relógio, né? Sim, fica ali sim, agoniado. Sim.
Mas eu acho que a gente tem que mostrar esse valor mesmo o mais rápido possível, né? Por que você tá aqui? E às vezes eu simulei ali o cliente fechado sendo. Falando dessa diferença do levantada de mão ou não, mas às vezes mesmo quando o cliente levanta a mão pra gente, ele vai pra call, daí ele fala assim, mas você que me procurou, né? Então eu tô aqui porque você me chamou. Mas assim, eu acho que tem muito de demonstrar valor o mais rápido possível, pegar o que a gente precisa pra tentar conectar as pontas, né? Então eu acho que é bem esse insight. Eu acho que nós, vendedores, temos uma parcela da culpa, às vezes por ficar tateando em pontos que não vão ajudar, e o cliente sente isso. Ele sente o que ele precisa te informar e o que ele não precisa. E aí vem aquela... E às vezes vem, mas por que você está me perguntando isso? E aí o gelo, é mais difícil ainda continuar a call desse jeito. Se você olhasse para o seu celular, seria mais difícil para mim ainda continuar. Mas nós temos responsabilidade, sabe? Eu acho que alguma das perguntas a gente pode acelerar e tirar esse desconforto. E às vezes, o que eu não fiz agora, trazer o desconforto. Se as perguntas estiverem incomodando, me avisa, Nara. Eu acho que isso às vezes alivia, te tira um sorriso e a conversa já flui melhor, sabe? É uma das coisas que a gente também recomenda fazer. E às vezes até o tempo, né? Ó, isso vai ser um papo de 10 minutos aqui, que também, sim, né? É sim. outra coisa que às vezes fala assim, ó, a gente vai bater um papo aqui por 10, 15 minutos. O cara sabe, nossa, isso tem começo, meio e fim, né? Exato, não é a gente vai ficar aqui 2 horas também, né? Tu faz um contrato de início, né? Tu explica como vai ser a reunião, quanto tempo vai durar, vou te fazer perguntas no começo, tu vai ter chance de tirar suas dúvidas, depois a gente fecha o papo, segue amigos ou não, independente da parceria, seguimos bem, né? Acho que isso tira um pouco da tensão, aquele, nossa, que vai ser um interrogatório, não vai acabar nunca, né? Exatamente. Mas legal, obrigado por esse também, acho que foi bem claro a diferença para quem tá vendo de um cliente fechado, um cliente mais aberto, tu simulou bem as perguntas e não vou te dar tantas informações assim, foi muito bom o papo. Obrigada a você. Em resumo, a gente precisa lembrar de 3 coisas para conseguir mais informações de clientes fechados. A primeira delas é fazer aquele contrato prévio que a gente fez, explicar como a reunião vai ser. Segundo, preferir perguntas abertas, aquelas perguntas que colocam o seu futuro cliente em modo de fala e te dão informações. E o terceiro ponto é alivie o que você conseguir da atenção. E em últimos casos, se você sentir que a qualidade das informações está comprometida em razão do fechamento, abra o jogo. Um alfaiate sem as suas medidas só consegue estimar o que é melhor para você. E o máximo que ele vai conseguir é uma boa aproximação da roupa perfeita.